Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, é um caminho estreito, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Você sabe onde o caminho vai chegar. Porém, vamos caminhar. Isso é o mais importante. E hoje o Evangelho nos convida a caminhar. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E essa é a condição que Jesus nos mostra de seguirmos e sabendo onde vamos chegar justamente, que é permanecendo unidos a Ele. E nós vamos permanecer unidos a Ele com hoje uma reflexão linda que vai abordar esse momento que Jesus diz, eu sou a videira. E vamos ver o sentido para a nossa caminhada hoje. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 26 a 31. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 21. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Reze comigo. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Reze comigo. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra.
para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele, todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Reze comigo. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Reze comigo. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, verso 18 a 24. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso de 1 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Evangelho de João 15, verso 4 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados.
Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Iniciando assim essa semana, nós vamos permanecer e dar frutos. É isso que Jesus quer de nós, exige de nós essa disposição, permanecer nele e dar fruto. Não basta dizer, estou com Cristo, eu tenho Jesus. Se não der frutos, será cortado e lançado fora, como um ramo seco, como Jesus disse. E no Evangelho de João, capítulo 15, então Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. O nosso catecismo ele diz justamente isso, que nós precisamos das 3 virtudes teologais para nos salvar: fé, esperança e caridade. Jesus, ele vem justamente salientando isso na teologia joanina do Evangelho de João, mostrando desde o princípio que precisamos ter fé. Fé de que ele é o pão. Nós temos aí a maneira como vamos permanecer firmes com Cristo, como o ramo está firme na videira. É justamente da forma sacramental, recebendo a Eucaristia, porque Jesus Cristo, a princípio, ele vai dizer, eu sou o pão vivo descido do céu. E repete isso várias vezes aqui no Evangelho de João. Quem comer da minha carne viverá eternamente. E quando nós dizemos as 3 virtudes teologais, nós estamos salientando justamente isso, fé, esperança e caridade. É necessária essa fé. Fé de como vamos permanecer firmes com Jesus, nos alimentando, comendo de sua carne. Essa é a fé maior. Essa é a verdade maior. Essa é a essência da nossa fé católica e que só é vivenciada na fé católica. Quando houve um momento em que Lutero se afastou da igreja, ele continuou com a verdade de que Jesus se faz presente no pão, mas de forma sacramentalmente, ou seja, só no momento de receber. Mas Jesus já mostrou por milagres que não é bem assim, os milagres eucarísticos, onde ele se faz presente na Eucaristia, sacramentalmente, após a comunhão, já foi encontrado Jesus em forma de corpo e sangue, nos locais, nos altares, sacramentalmente deixados após a comunhão. Jesus ele se faz presente no pão. Essa é a verdade. E essa é a fé que nós temos que ter. Não podemos perder essa fé. E é a fé que vai nos ligar a Cristo. Porque anteriormente Jesus viria a falar, eu sou o bom pastor também. E mais tarde Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Então Jesus está ligado no Pai. E ele nos ensina. Como vamos permanecer ligados ao Pai? Permanecendo ligado a Ele. Como vamos permanecer ligados a Jesus Cristo? Por meio da Eucaristia. Verdade maior. Verdade do qual a igreja não pode voltar atrás. É uma verdade que nós temos que ir até o fim. Morrer com essa verdade e morrer por essa verdade. Proclamando Cristo no pão. Nós temos, portanto, diante de nossa caminhada, essa missão. Permanecer com Jesus Cristo e permanecer com Cristo na forma espiritual,
na oração, na comunhão, mas também, como também exige as virtudes teologais que precisamos ter. A caridade, fé, esperança e caridade. A caridade vai ser mais tarde aqui salientada por Jesus Cristo. E é salientada também na primeira carta de João. Mas logo em seguida Jesus vai dizer, no versículo 3 de João, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. E toda vez que nós limos aqui o Evangelho, nós salientamos isso, que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Não foi só uma vez que Jesus falou, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. No momento do lava-pés também Jesus falou isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos falei. Mas permanecer em Cristo é uma condição para Ele permanecer em nós. E a condição dele permanecer em nós é por meio da Eucaristia, por meio do alimento. Foi logo quando ele começou a dizer, eu sou pão vivo descido do céu. A multiplicação dos pães, ela dá uma introdução para aquilo que Jesus viria colocar como uma verdade, de que ele é o pão, vivo descido do céu. Aquele povo no deserto, ele comeu o pão do maná, Jesus vai dizer em outro momento, mas teve fome. Mas o pão que ele iria dar-nos era o pão do qual nós não mais sentiríamos fome, nós iríamos chegar até a vida eterna. Aquele povo, ele esmoreceu na caminhada porque comeu daquele pão que daria fome novamente. Mas Jesus é o pão que nos sacia para uma caminhada de um deserto longo que nos levará até a vida eterna. Aquele que permanece em mim, no versículo 5, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a condição, portanto, de nós darmos frutos, é permanecer ligados à videira. Imagina uma videira que corta o ramo, se ela ainda vai produzir uvas? De modo nenhum. A videira só produz uvas se estiver ligado na videira. E essa é a condição de nós também darmos frutos, é permanecer com Cristo. Fé, esperança e caridade. Vamos ter fé em Jesus Eucarístico, vamos comungar de Jesus. Vamos ter esperança também, porque a fé nos motiva a esperança e ela deve nos motivar a caridade. Não podemos dizer, estou ligado em Cristo se não produzo frutos. Exigirá Cristo de nós os frutos. Portanto, no versículo 6, quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Porque aquele que não estiver ligado a Cristo não vai produzir os frutos. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Então, João vai esclarecer isso na primeira carta, na sua primeira carta, do capítulo 3, verso 18 a 24. Filhinho, não amemos da boca para fora, em outras palavras ele vai dizer, mas com ações de verdade, ações de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar, como ele vai dizer, para sossegar diante dele o nosso coração. Precisamos da caridade, portanto, vivenciar o seu mandamento, como ele vai citar no versículo 23 da primeira carta de João. Este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros. E a nossa fé católica, ela bem expressa isso no catecismo. E nós precisamos ter fé e precisamos ter caridade também. Sem a caridade, não vamos poder dizer que amamos a Deus, não podemos dizer que amamos a Cristo, não podemos dizer que estamos ligados a Cristo, porque esse é o fruto que Deus espera de nós. Portanto, ele nos deu esse mandamento, amar uns aos outros. Jesus Cristo, ele vem salientando isso também no Evangelho. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Saulo, enfim, chega a Jerusalém, depois de ter aquele momento que ele enxergou Cristo, foi o vidente que enxergou a Cristo, teve essa alegria de ver a Cristo, uma alma, vamos dizer, como nós dizemos aqui, alma privilegiada,
e vai chegar em Jerusalém depois de já ter evangelizado em Damasco. Mas os discípulos, o que aconteceu? Os discípulos ficaram com medo de receber Saulo, achando que ainda era aquele que perseguia a igreja. Mas Barnabé, que vai sempre caminhar com Saulo, que vai caminhar com Paulo em Atos dos Apóstolos, aquele discípulo inseparável, vai defender Saulo no versículo 27 aos apóstolos, contando tudo que tinha acontecido com Saulo no caminho, que ele tinha visto o Senhor, como o Senhor lhe havia aparecido, como o Senhor lhe havia falado, e como Saulo se havia transformado daquele homem perseguidor em um discípulo que assumiu Cristo publicamente. Devemos ter essa atitude de Saulo. Nós já recebemos o Espírito Santo. Nós já temos a missão que Saulo teve, que João teve, que os discípulos tiveram. Permanecer com Jesus Cristo e dar frutos. Dar frutos por meio das nossas palavras e das nossas ações também, como vai dizer João. Não adianta falarmos, da boca para fora, não se prova o que nós temos de bom. É nas nossas atitudes que damos o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo em nós. Senhor Jesus, verdadeira videira, queremos permanecer intimamente unidos a Ti para produzir muitos frutos. Estamos conscientes de que, sem Ti, nada podemos fazer, mas também temos a certeza de que contigo poderemos domesticar nosso coração e transformar a sociedade em que vivemos. Amém. Amém. E amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Vamos agora continuar com a Bíblia aberta. Vamos abrir a Bíblia e rezar agora os Salmos. Vamos fazer aqui as laudes que nós rezamos todas as manhãs. O nosso trabalho é um trabalho bíblico, plenamente bíblico, porque nós aqui estamos na liturgia da palavra, que quer dizer as leituras da Santa Eucaristia que celebramos todos os dias. E nós assim lemos 3 leituras, isso é muito bom. Mais os Salmos, vamos completar com certeza as leituras que precisamos de 30 minutos diários para recebermos as indulgências plenárias. Quer receber indulgência plenária conforme o nosso catecismo? Leia a Bíblia por 30 minutos. E aqui nós vamos ler rezando. Vamos rezar os Salmos, vamos rezar os cânticos, hinos, ler os versículos bíblicos e fazer as nossas preces comunitárias na oração das laudes. Isso é laudes. Se comunicar com Cristo espiritualmente, fazer-nos justamente como diz Jesus Cristo hoje, sermos aquela videira que está ligado aos ramos, ou seja, Cristo ligado em nós, e nós, para permanecermos com Cristo, precisamos estar ligados por meio da oração, por meio da Eucaristia, por meio das boas ações e assim por diante. E deixa aqui embaixo agora o seu like, nós vamos dar a nossa resposta intercedendo por você, fazendo nossas orações por você, pelas suas intenções, pela sua conversão, pela sua santificação também. Também deixe o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários, sim, deixe sempre os seus comentários,
para nós rezarmos com você, por você, lembrando sempre de suas intenções em nossas orações. Obrigado pela participação de cada um de vocês. E assim que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.